Qual o sentido da vida, na sua opinião? Para que a gente vive? Por que a gente nasceu? Por que a gente está aqui nesse lugar tão difícil de viver, tão cheio de lutas, tão cheio de aflições, tão cheio de coisas ruins? Por quê? Qual o sentido da vida? Bom, isso talvez seja uma coisa que você não tem tempo de pensar. Talvez você que está ouvindo esse áudio agora que eu estou falando, com essa imagem de uma caixa aqui em cima da mesa, na bancada do museu, você não tem tempo de fazer isso. Você sai de madrugada para o trabalho, você toma o trem, toma metrô, você toma Uber ou toma qualquer outra forma de se deslocar até o trabalho e você não tem tempo de pensar nisso. Você tem que descansar nos horários em que você poderia pensar. Mas qual o sentido da vida? Por que a gente vive? Será que a gente vive para lutar, 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 lutar e ao final da jornada a gente morre? Bom, nos próximos dias eu vou chegar aí com vocês com um lote de caixas que veio do Rio de Janeiro e eu vou comentar um pouco sobre isso, sobre o valor de uma vida. Mas nesse vídeo rápido que eu vou compartilhar nesse final de sábado com vocês, tem uma caixa na bancada que me fez pensar qual o sentido da vida. Às vezes tem coisas que nos remetem a essa pergunta. Por que a gente vive? E será que esse contexto que nós vivemos hoje, vamos falar do nosso país, né? Não vou falar do resto do mundo, em que pessoas enganam pessoas, pessoas roubam pessoas, pessoas fazem falcatruas contra outras pessoas e levam outras dezenas ou centenas ou até milhares de pessoas às filas dos postos de saúde, dos postos nos hospitais, enfim, crianças morrendo por falta de alimento, por falta de abrigo. Qual o sentido da vida? Bom, eu abri essa caixa quando ela chegou aqui essa semana. Essa caixa veio do Cristiano lá de Alagoinhas, Bahia. O Cristiano eu conheci porque o ano passado eu repassei a ele um dos osciloscópios que veio no lote do Senai, lá de Passo Fundo. E o Cristiano me enviou essa caixa e eu abri essa caixa quando ele me enviou. Eu já sabia o que era. Só que eu abri a caixa e quando eu me deparei com uma carta aqui dentro que ele me enviou, eu fechei a caixa de novo, eu dei um passo para trás e eu deixei passar alguns dias, porque eu precisava pensar naquilo que eu tinha lido naquela carta. Primeiro porque eu não mereço o que ele escreveu. Então, de cara eu já digo para vocês que estão assistindo esse vídeo, eu vou ler a carta daqui a pouco do Cristiano, e eu dedico essa carta às pessoas de bem, às pessoas que querem uma resposta boa para qual o sentido da vida. Bom, a caixa já está aberta, ela tem aqui um aparelho eletrônico que eu vou mostrar depois para vocês. E a carta que ele enviou, ela veio então dentro desse pacotinho, ó, com alguns cabos, algumas coisas aqui. E aqui está a carta. Eu vou ler a carta primeiro e depois eu vou mostrar para vocês o que tem nessa caixa. Ou o contrário, vamos fazer o contrário? Olha só, eu vou tirar o que tem nessa caixa, vou colocar em cima da mesa e aí eu vou ler a carta e vamos ler a carta juntos. Aqui está, osciloscópio Tektronix, modelo 2235, 100 MHz analógico. Esta linha de osciloscópios da Tektronix é nada mais nada menos que um dos melhores equipamentos analógicos que já foi fabricado. Esses aparelhos são extremamente robustos e com uma qualidade superior em relação a qualquer outro osciloscópio analógico de sua época. Infelizmente, ele me relatou que houve um dano no transporte. Ele quebrou aqui um dos ajustes, né, de divisão de tensão de tela, quebrou. E como sofreu esse dano, então, infelizmente o aparelho ficou comprometido. Mas o que aconteceu então? Por que eu resolvi fazer esse vídeo especial com vocês, perguntando qual o sentido da vida? Por que a gente luta todos os dias? Por que a gente faz as coisas? Uma boa resposta seria, nós fizemos isso porque é uma necessidade. Nós temos que fazer isso, nós temos que comer, nós temos que vestir, nós temos que morar, nós temos que nos locomover. E temos família, temos esposa, temos filhos, temos que lutar por eles também. Mas por que fazer as coisas por pessoas estranhas, pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, pessoas que estão distantes e que talvez nunca a gente encontre? Pois é, o Cristiano então enviou esse osciloscópio para cá como uma doação para o museu, e eu aceito de coração essa doação e já me comprometo publicamente com o Cristiano de que eu farei
o máximo de esforço possível para restaurar esse instrumento, deixar ele funcionando de novo, recuperar o que está aqui danificado. Ele não me pediu isso, mas se depois de restaurado ele quiser o osciloscópio de volta, eu vou oferecer a ele, eu devolvo o osciloscópio a ele. Eu sei que foi uma doação, que foi de coração e que ele mandou para cá, para que a gente use aqui no museu. Eu não tenho um osciloscópio analógico de 100 MHz, o único osciloscópio analógico, os únicos osciloscópios analógicos que eu tenho aqui são de 20 e de 40 MHz. Então é de fato uma ferramenta muito legal e muito importante, principalmente se tratando de um Tektronix. Como eu já falei no início, a qualidade é muito superior. Mas o mais importante não é esse osciloscópio, não é o bem em si que o Cristiano mandou para cá, fez uma doação para o museu, mas o mais importante foi a carta que ele mandou, porque ela transmite uma mensagem de alguém que quer um mundo melhor e que quer dar um sentido melhor para as coisas da vida. Eu vou ler essa carta com vocês muito rápido então. Equipamento doado ao Museu da Eletrônica, idealizado pelo nobre amigo Mauro. Sonhos podem parecer bregas, ele colocou entre aspas, aos dias atuais. Mas sempre sonhei em fazer ciência em prol de uma sociedade melhor. Mas tive que por hora seguir outro ramo. Mas acredito que o sonho nunca morre. Aliado ao PDD, descrito no vídeo, a regra das 3 letras, PDD, podemos ir longe. Foi a primeira vez que vi alguém falar de maneira tão enfática sobre a importância dos princípios, disciplina e determinação. Algo que no fundo todos foram ensinados, mas poucos praticam nos atuais dias. Grande abraços e lembrança a toda a família. Alagoinhas, 15/10/2021. O vídeo que o Cristiano se refere, a regra das 3 letras, PDD, está lá na playlist Papo Cabeça do Museu. Se você não assistiu, procure lá. Bom, eu quero de público dizer, Cristiano, que fazer um mundo melhor, alcançando os nossos sonhos e fazer as coisas boas pelos outros, pelos nossos semelhantes, forma uma coisa chamada Círculo do Bem. E é formando o Círculo do Bem que nós vamos transformar o lugar onde a gente vive, seja a nossa casa, seja o nosso bairro, seja o nosso clube, seja o nosso trabalho, seja a sociedade onde nós moramos, seja a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. É só com o Círculo do Bem que a gente vai poder mudar as coisas. Quando você fala aqui, que é a primeira vez que vê alguém falar tão enfaticamente sobre os princípios, sobre a disciplina e sobre a determinação, isso não é uma exceção à regra. Não há nenhum mérito em mim por falar isso. Isto é a regra. O correto é fazer o correto. É quem faz o errado que está equivocado. E é fazendo o correto que nós vamos chegar em algum lugar. Que nós vamos construir uma sociedade melhor, que nós vamos construir relacionamentos melhores. Então eu fico muito grato, Cristiano. Eu, como disse antes, eu vou fazer o meu melhor para recuperar esse instrumento, para deixar ele funcionando de novo, trocar essa chave que quebrou. E se você aceitar, se você quiser ele depois de novo, eu vou enviar para você desfrutar dele. Se não, se você de fato não precisa desse instrumento, você o verá aqui na bancada do museu. Eu vou passar a utilizar esse instrumento aqui nos trabalhos, no dia a dia aqui no laboratório. Legal? Eu espero que você tenha sido tocado, impactado por esse vídeo, por essa mensagem tão singela do Cristiano, mas tão poderosa, sobre princípios, sobre determinação e sobre encontrarmos um sentido da vida melhor do que isso que a gente vê hoje aí na nossa sociedade. Legal? Obrigado e até o próximo vídeo.